Obrigado, reverendo Walter. Eu me sinto muito alegre de estar aqui, de poder compartilhar da palavra de Deus, do lado da Maíra, minha irmã querida. E eu, em primeiro lugar, eu queria falar da Junta de Missões. Os irmãos, a Junta de Missões Nacionais tem hoje 166 campos de plantação de igreja, desde o sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, até o Rorainópolis, lá no estado de Roraima. E temos realmente o objetivo de espalhar. Os irmãos não têm ideia da necessidade da Junta de Missões Nacionais, porque temos hoje 5.570 municípios no Brasil e apenas 1.500, 1.700 cidades têm uma igreja presbiteriana ou uma igreja reformada, e por isso nós estamos nesse intuito de plantar igrejas em todos os municípios do nosso grande país. E agradeço à SAF, agradeço ao grupo de maturidade que estão fazendo aí uma campanha para levantar ofertas para a construção de um templo na cidade de Cacilândia, bem no Mato Grosso do Sul, quase divisa com o estado de São Paulo. E louvo a Deus por essas iniciativas aqui, em outras cidades, outras igrejas. Os irmãos podem nos procurar também, se desejarem participar da obra de plantação de igreja no Brasil. Uma honra estar lá nesse ministério hoje. Em segundo lugar, meus irmãos, eu queria louvar a Deus pelos 60 anos da IPN. 60 anos, meus irmãos, de uma igreja que passou por tantas lutas, tantas vitórias, tantas alegrias. E eu louvo a Deus por cada irmão que passou, que já está com o Senhor, irmãs que estão com o Senhor. Louvamos por tudo, Pai, por tudo, meus queridos, nesse tempo de trabalho aqui na Igreja Presbiteriana Nacional. Em terceiro lugar, estamos no nosso congresso, segundo congresso de homens. Eu, como javali, estou aqui com a minha camisa, né? Representando aqui os javalis do Senhor, homens de Deus que estão buscando a face do Senhor juntos. Louvado seja o nome do nosso Deus por esse grupo em nossa igreja, meus queridos. E para esse congresso hoje, eu queria convidar todos para abrirem a sua Bíblia no livro, o segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, e eu vou ler, meus queridos, do versículo 1 até o verso 21. Versículo 1 até o verso 21. Você pode acompanhar a leitura aí na sua casa, que diz o seguinte: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e acharia tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi
e fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós para vos deixardes sitiar em Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre eles queimareis incenso. Incenso? É uma pergunta. Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor, Deus, e contra o Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, vamos orar. Pai, fala ao nosso coração, Senhor Deus. Ó Senhor, nós clamamos no nome de Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito. Abra a nossa mente para que haja compreensão, mas abra o nosso coração para que haja mudança, para que haja compromisso. Ó Senhor, nos abençoe, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, algum tempo atrás havia um grande confronto no esporte. Era chamado de Atlético e Cruzeiro. Mas agora não tem mais, porque o Cruzeiro está na segunda divisão, então já não é mais um grande confronto.
Agora, os mais antigos vão lembrar dos grandes confrontos do boxe, Evander Holyfield e Cassius Clay, lutas memoráveis desses dois lutadores, esportistas. Nem vou falar de confronto entre Neymar Júnior e Robert Lewandowski. Esse já perdeu o interesse de todos. Mas, meus irmãos, lembre da Bíblia. Elias contra os profetas de Baal. Davi contra Golias. E aqui agora, meus irmãos, Senaqueribe contra Ezequias. Esse texto, queridos, por volta do ano 700, no tempo do profeta Isaías, Ezequias era o rei de Israel. E o texto começa exatamente com uma expressão: depois destas coisas e desta fidelidade. Olha, queridos, isso está se referindo ao verso 20 e 21 do capítulo anterior, do capítulo 31, quando diz: assim fez Ezequias em todo Judá o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Veja que fidelidade desse rei. Nós conhecemos muito Ezequias pelos 15 anos que ele ganhou após o Senhor falar que ele ia morrer. E ele clamou ao Senhor, mas isso é uma história ainda que vai acontecer no capítulo 33, 34. Mas, meus irmãos, grandes confrontos. Grandes confrontos. Senaqueribe, rei da Síria, ele cerca Jerusalém e coloca o rei Ezequias à prova, confrontando este rei, confrontando, na verdade, o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E ele confronta, meus irmãos, com deboche. Os seus homens estão em volta dos muros, cantando canções em hebraico, desafiando o Deus dos judeus, Yahvé. Meus irmãos, nós vemos este confronto aqui, e sempre na Bíblia, como diz o apóstolo Paulo, quando somos confrontados por ídolos, mesmo que sejam os ídolos do coração, meus irmãos, há sempre demônios por trás disso. Há sempre demônios por trás disso. E por isso, meus irmãos, é muito importante que nós leiamos esse texto com muito cuidado, porque nós estamos falando aqui de batalha espiritual. Nós não estamos falando aqui de guerra, de quantos vão morrer, quantos vão ficar vivos. Nós estamos falando de vitória espiritual, estamos falando de vida cotidiana, quando nós somos confrontados pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelo diabo, pelos seus anjos, pelos seus demônios. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que nos preparar para grandes confrontos. E eu digo, meus irmãos, em primeiro lugar, quando um homem de Deus é confrontado, e olha que eu não quero falar só para homens hoje, mulheres, jovens, adolescentes, abram o seu coração, porque todos nós somos confrontados, nossas famílias têm sido confrontadas. E quando um homem de Deus, quando um servo de Deus, uma serva de Deus é confrontada, em primeiro lugar, ele tem que tomar atitudes proativas, tomar atitudes que vão servir para enfrentar o inimigo. Meus irmãos, a primeira coisa que
o rei Ezequias faz, ele chama os seus príncipes, os seus guerreiros, os seus homens, e ele diz: vamos nos preparar contra a batalha. Não vamos deixar água para esse povo iníquo. E eles juntos, eles fecharam as fontes, eles bloquearam um ribeiro, eles impediram que a água chegasse até lá. Ele construiu torres, ele restaurou os muros onde havia brechas para o inimigo entrar. Meus irmãos, ele cobrou ânimo ao povo e o povo o ajudou, o povo estava ao lado dele. Juntos eles construíram um muro, um segundo muro. Eles fizeram tantas coisas, meus irmãos, fizeram armas, armaram os seus valentes. E eu vejo, meus irmãos, que nós às vezes não tomamos essas providências. Vejo lá nos Estados Unidos, quando é anunciado a vinda de furacões, tornados, eles se preparam, eles fecham as janelas com madeiras, eles descem para o esconderijo embaixo da casa, eles fazem muitas coisas, tampam as vidraças, eles se preparam. Quando alguém vai enfrentar uma viagem no frio, eles se preparam, levam blusas, tantas cachecóis, luvas, gorros, tantas coisas. Meus irmãos, quando alguém enfrenta uma enfermidade, se prepara. Quando alguém começa a achar que está com os primeiros sintomas da Covid-19, ligam para a doutora Bianca, para o doutor Pacheco, para a doutora Lenise, para os médicos da nossa igreja, procuram um médico, se assustam, se preparam. As famílias tomam o remédio que é um preparativo contra a enfermidade, que é a ivermectina, todos tomam, todos se preparam, meus irmãos. E eu fico pensando como nós estamos nos preparando para a vida espiritual, para a guerra espiritual, para a guerra contra o mundo. Olha, se seus filhos começam a ficar revoltados dentro de casa, qual a sua atitude? A sua atitude deve ir ficar com eles mais tempo, sair com eles, conversar mais com eles. Se eles estão enfrentando lutas espirituais no mundo, você deve se juntar às suas forças para que juntos possam enfrentar essas guerras. Se a sua esposa anda triste, olha, você precisa de tratá-la com mais cuidado, com mais carinho, com mais tempo. Se você está sendo assediado ou assediada, olha, muda de sala, muda de caminho, tome uma atitude proativa. Tome uma atitude proativa. Olha, se você é tentado a colar na prova, pega a sua cadeira, coloca lá na frente, depois da mesa do professor. Tome atitudes. Nós não podemos simplesmente ver o mundo entrar por brechas dentro da nossa casa. Nós não podemos ver o mundo entrar em brechas na vida dos nossos filhos, dentro da nossa vida profissional. Nós não podemos, meus irmãos, deixar que a pornografia virtual entre. Olha, bloqueie os sites, abra o seu computador junto com seus filhos, sua esposa, quebre o computador se for preciso, mas tome uma atitude espiritual, tome uma atitude, meus irmãos, que vai te deixar preparado para enfrentar o inimigo que está anunciando: olha, eu vou chegar na tua casa, eu vou bloquear a tua casa, eu vou cercar a tua casa. Quando faço o curso com os noivos, eu sempre falo: olha, há uma casa, há um
invasor, há um inimigo cerceando a casa. Então, nós precisamos nos preparar, meus irmãos. Quando somos convocados, o que nós fazemos? Nós ficamos omissos, convocados por Deus para ajudar uma família, ajudar um desempregado, ajudar alguém que passa por lutas. Olha, meus irmãos, nós precisamos nos levantar ativos, mulheres ativas. E muitos pensam que a nossa atitude deve ser proporcional à maneira que você é tratado ou que somos tratados. Isso é mentira, mentira do diabo. Nós precisamos tomar atitude sempre. E a atitude que tomamos vai revelar o nosso caráter. Vai revelar quem somos diante de Deus. Vai revelar que tipo de servo do Senhor está sendo convocado. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, quando somos confrontados por esse mundo iníquo, por esses demônios terríveis, por essas pessoas, nós que vivemos cercados hoje com ideias, ideologias ateístas. Olha, meus irmãos, enquanto nós estamos lutando pela Aninha, que está lá no hospital, nasceu prematura, há os ateístas pregando para que as crianças sejam mortas no ventre das suas mães. Isso é confronto direto com o mundo, meus irmãos. Isso é confronto. E nós temos que tomar atitudes. Atitudes de filhos de Deus, de servos de Deus. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, quando um homem de Deus é confrontado, ele tem que declarar a sua fé. Meus queridos, olhe no verso 7 e no verso 8. Ele reúne os homens e afirma para eles, declara para eles: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço do homem, o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E eu pergunto para você, qual é a sua declaração de fé? Qual é a sua declaração de fé? Olha, meus irmãos, nós precisamos nos preparar para esses confrontos. E Ezequias tinha no seu coração a declaração da sua fé. Olha, há um que está conosco, que é maior do que o que está com eles. Temos o Senhor que está conosco e ele veio para guerrear as nossas guerras. Qual a sua declaração de fé, meus irmãos, em meio a um confronto, a uma luta, a um problema, a uma enfermidade? Eu quero mostrar para vocês um exemplo maravilhoso, delicioso de ouvir, que é a declaração de fé de uma família que nesses dias estão lutando, e nós estamos lutando com eles. Eu queria que o Felipe passasse para mim um pequeno vídeo. Vejam, meus irmãos, que declaração de fé, que declaração de fé essa família tem declarado. Por favor, Felipe. Oi, pessoal! Hoje a gente vai cantar Cristo no barco. Com Cristo no barco Volte, tudo vai Felipe, por favor. vai. Tem que passar o filme todo. Mas, meus irmãos, Oi, pessoal! eu creio que está difícil, né, Felipe? Então,
A música que eles cantaram, Com meus irmãos, Cristo no juntos. barco, Com tudo Cristo no vai barco, muito bem. tudo vai tudo bem. Muito bem. Vai Vai muito tudo bem, vai com tudo bem. Cristo Com no barco, Cristo no tudo barco, vai muito bem. tudo vai muito bem. Passa o Mas nós não sabemos temporal. que não está tudo bem. Passa É um confronto, é uma temporal. dificuldade, é uma luta que essa família vive esses dias com seu pai, Cristo no barco, entubado tudo no vai hospital muito por bem. conta do coronavírus. Passa o tempo. Mas todos nós temos que ter uma declaração de fé Amém. para que os nossos filhos saibam. Nós precisamos de ter uma declaração de fé. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos omitimos com os nossos filhos. Omitimos diante das lutas. Não falamos o que cremos. Hoje o reverendo Navarrete, ele falou sobre a providência de Deus. Meus irmãos, creia na providência de Deus. Creia que Deus há de providenciar tudo o que precisamos. Meus irmãos, não há guerra contra o inimigo que possa ser vencida por ele, porque o Senhor já expôs à vergonha todos os principados e potestades quando morreu na cruz do Calvário. Meus irmãos, nosso credo apostólico diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Qual a sua confissão de fé diante dos confrontos? Diante dos confrontos, Jesus dizia: faço em nome do meu Pai. O meu Pai trabalha. Olha, Moisés, ele chegava diante de Faraó e dizia: olha, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus. O que você diz? O que você diz quando você está sendo confrontado pelo mundo? Qual é a sua atitude? Qual é a sua palavra? Qual é a sua declaração? Meus queridos, tenha um lema, tenha algo no seu coração, porque quando acontecer alguma coisa com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com qualquer problema que surja, você já tem ali a sua declaração de fé, como Ezequias tinha. Maior é o que está conosco do que aquele que está com ele. Meus irmãos, nós precisamos de fortalecer a nossa fé. E muitos não sabem como fortalecer a fé. Escreva. Escreva no seu coração que você crê. Adore a Deus. Louve a Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós enfrentamos os nossos inimigos quando nós tomamos atitudes proativas. Nós confrontamos o nosso inimigo quando nós declaramos em quem nós cremos, declaramos a nossa fé. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, nós confrontamos o inimigo quando, confrontados pelo inimigo, nós chamamos o profeta e oramos com ele e clamamos ao céu, como está no verso 20. Clamamos ao céu. Meus irmãos, não existe batalha espiritual sem oração. Não existe luta espiritual sem dobrar o joelho. Não existe luta contra esse mundo sem aprendermos a orar. Olha, meus irmãos, como Ezequias fez, ele chamou o pastor. Chame o pastor, ore com ele. Chame a sua esposa, ore com ela. Chame os seus filhos, ore com eles. Chame os homens, ore com eles. Meus irmãos, ontem nós tivemos uma maratona de oração dos homens, mais de 120 homens, orando durante 24 horas.
orando pelo Flávio, orando pela Aninha, orando pelos enfermos. Estamos sendo confrontados, meus irmãos, por essa pandemia. E essa pandemia está chegando dentro das casas. Há desespero, há muitas vezes sofrimentos. Oh, meus irmãos, o que nós temos feito? As mulheres da SAF, da Confederação Nacional das SAFs, toda madrugada, a partir das 4 horas da manhã, estão reunindo mais de 400 mulheres orando por esse nosso país, orando pelo nosso governo, orando pelos enfermos. Nós temos que aprender, meus irmãos. E eu creio que os homens precisam manter essas orações de 24 horas até que todos aprendam a orar pelas pequenas coisas. Porque muitas vezes nós oramos só pelas grandes coisas que surgem. Uma enfermidade terrível, um problema muito sério. Mas nós precisamos de aprender a orar pelas pequenas coisas, meus caros. Meus amados, nós precisamos de aprender que estamos em confronto com esse mundo ateísta, com esse mundo sem Deus, e nós declaramos e buscamos, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Meus irmãos, em todas as situações devemos clamar aos céus. Nós precisamos construir um altar dentro da nossa casa. Precisamos de manter o fogo aceso dentro das nossas casas. Oh, meus irmãos, nós precisamos de nos proteger contra esse mundo, contra o diabo, contra os demônios que querem infiltrar no coração dos nossos filhos, infiltrar nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, quer de alguma coisa nos destruir. Olha, queridos, faça um quarto de guerra na sua casa, faça um cantinho de oração, chame amigas de oração, amigos de oração, oração, clamor aos céus. Jesus, em suas batalhas, ele passava noites orando. No livro de Atos fala que enquanto a igreja orava, o apóstolo e o seu companheiro na cadeia, ele era liberto, as portas se abriram. Meus irmãos, clame ao Senhor, clame ao Senhor. E eu quero concluir, meus irmãos, Em primeiro lugar, seja proativo, lembre-se disso. Veja quais são as brechas da sua casa. Veja quais são as brechas da sua vida espiritual. Talvez seja fofoca, talvez seja mentira, talvez seja maledicência, talvez seja desonestidade, talvez seja, tantos pecados aí que se tornam portas abertas para infiltrar o erro dentro de casa. Em segundo lugar, declare a sua fé. Escreva, faça a sua declaração de fé. Em quem você crê? Em quem você crê? Você crê que é maior aquele que está com você do que aquele que está no mundo? Ou você tem medo do mundo, tem medo dos confrontos que o mundo tem feito sobre a sua vida? Ore e clame ao Senhor, queridos. Orem ao Senhor. E olha, meus irmãos, o verso 21 declara que o Senhor enviou um anjo para destruir os valentes de Senaqueribe. Meus irmãos, Deus manda anjos. Lá em Hebreus, capítulo 1, no verso 21, nós lemos que os anjos são, verso 14, os anjos são ministradores de Deus, enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Deus protege a sua vida. Deus manda um anjo para proteger a sua casa. Deus manda um anjo para proteger os seus filhos.
Deus manda um anjo para proteger a sua igreja. Deus manda um anjo, se for necessário, porque Ele diz que Ele mesmo estará conosco, porque o anjo do Senhor, Ele próprio, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meus irmãos, o rei Senaqueribe, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. E ao entrar no templo dos seus deuses, ele foi morto pelos seus próprios filhos. Meus irmãos, que derrota! Que derrota terrível! Mas o que o Senhor tem preparado para nós, para você, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu relacionamento, são vitórias do Senhor. Louvado seja o Senhor que nos dá da sua providência. No nome de Jesus, meus queridos. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, ministra a tua graça sobre nós. Abençoe-nos, Pai. Abençoe as nossas famílias. Abençoe a nossa igreja. Abençoe, Pai, cada homem da nossa igreja. Falamos de 120 homens, mas temos mais de 300 homens na igreja. Homens, fora jovens, fora os adolescentes. Precisamos nos preparar, Pai. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém.